A direita defende liberdade enquanto a esquerda defende igualdade? Essa é uma questão colocada por um inscrito do canal que eu estou devendo a resposta já faz um tempo. Na verdade, eu vou colocar o comentário aqui. Ele faz uma série de críticas que eu considero descabidas ao vídeo em questão, no qual ele faz uma série de considerações. Eu estou tentando só pegar o essencial, né? Que ele diz, que eu já vi inúmeras vezes, na verdade, não é uma resposta, é uma resposta direta, mas não é uma resposta a uma única pessoa, tá? É uma resposta às inúmeras vezes, que eu vi as pessoas repetindo isso, né? A ideia de que, um lado defende a liberdade, o outro defende a igualdade, os dois são valores importantes, então é importante, direita, esquerda, né? A direita defende a propriedade privada também, a esquerda supostamente relativizaria. Eu acho que tem uma série de erros factuais mesmo, erros históricos nesse tipo de defesa, e eu vou abordar um pouquinho então eles, tá? Eu assumidamente de esquerda não acho que a esquerda seja infalível, pelo contrário, gostaria muito de poder estar criticando mais a esquerda ainda, mas no país que a gente vive, infelizmente, estamos tão à direita das coisas que nem sobra espaço direito para a gente construir uma esquerda, tá? Agora, primeiro que, né, a esquerda muitas vezes falha miseravelmente em defender a igualdade, mas realmente é um valor que permeia a esquerda, né? Igualdade. Agora, eu defendo que a liberdade não é um valor que permeia a direita, e eu vou dar os argumentos aqui. Então, pessoal, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e contribuir com o Apoia-se, ajuda bastante. Então vamos começar com um exemplo que o Lucas dá, né, que é a propriedade privada, né? Existe em certo imaginário popular que a direita ela defende propriedade privada, tá? De certa forma, ideologicamente, é basicamente isso, tá? Agora, quando a gente for analisar, né, o mundo tal como ele se encontra e o mundo tal como ele foi formulado, o que ele é, o que a gente vê, né? A gente vê invasão. A gente vê imperialismo, a gente vê um país invadindo o outro, a gente vê a América sendo construída, genocidando índios, né? E tirando então aquilo que a gente poderia chamar de propriedade privada dos índios. Claro que vão fazer um malabarismo filosófico de dizer que aquilo não era propriedade privada, só é propriedade privada quando o homem branco chega, mata e fala assim, agora é propriedade privada, tá? É basicamente esse o argumento, embora seja de sapatênis. Então, se a gente for olhar, né, o país, né, um país de grilagem, um país onde vem lá o latifundiário e tira as pessoas da sua propriedade e pega a propriedade pública e vai lá e cerca um lugar e faz grilagem e chama aquilo de seu, né? Um país onde é institucionalizado, onde é sistemático, onde é estrutural essa violação das propriedades públicas, das próprias propriedades privadas, tá? É difícil dizer que realmente, pelo menos a direita existente, a direita tal como ela existe, defenda a propriedade privada. O que defende-se, né, é um grupo de pessoas que hoje herdou uma série de privilégios, herdou uma série de propriedades que foi baseada na escravidão, que foi baseada então no espólio, no roubo, no genocídio, né? Existe essa herança de uma propriedade privada que se dá em termos de privilégios e a direita defende esses privilégios, tá? A gente só precisa olhar para como a direita está governando o nosso país hoje, né, que a gente vai entender que é sim essa defesa de privilégios, que é relativizando terras indígenas, relativizando isso, relativizando aquilo, né, potencial de destruir a Amazônia, tudo isso que a gente está cansado de ver nas notícias de hoje, que é um governo de direita, tá? Não que a esquerda também não cometa esse tipo de coisa, muitas vezes uma esquerda, né, que se propõe dialogar demais com todo esse conservadorismo, né, que tem palavras mais adequadas para ele, tá? Então, de fato, né, é tradicional na esquerda certa recusa ao que a gente chama de propriedade privada dos meios de produção, porque isso realmente, né, esse acúmulo de propriedade privada dos meios de produção realmente gera uma sociedade extremamente desigual, na onde a gente cria uma classe de pessoas que não tem outra opção a não ser vender sua força de trabalho, que não tem outra opção a não ser se submeter a ter o seu trabalho explorado por pessoas que, com esse histórico que a gente vê, né, proveniente
ambiente da escravidão, do acúmulo, dos privilégios, né, detém então toda uma concentração dos meios de produção. Eu diria que no capitalismo financeiro isso dá mais em termos de capital do que de meios de produção, tá? A gente está usando um termo marxista que vem de todo um capitalismo industrial que já está sendo, não diria superado, né? As indústrias também são fortes hoje, mas que já está se colocando mais em termos de capital, tá? Então o acúmulo do capital gera todo esse tipo de desigualdade e eu não consigo deixar, né, que desça redonda a ideia de chamar isso de algo nobre, como a proteção da propriedade que o outro tem, como se todas as propriedades tivessem sido acumuladas de maneira legítima, de maneira honesta, de maneira não violenta, né? A regra, na verdade, aquilo que querem dizer que é a regra, é praticamente a exceção no mundo que a gente vive. Mas vamos pensar nessa direita que defende a liberdade, né? Quem é que predominantemente defende a guerra às drogas, né? É a direita. Então a direita ela é contra que o indivíduo tenha soberania sobre o seu próprio corpo. A direita usa um discurso que cientificamente já foi refutado inúmeras vezes. Praticamente qualquer artigo que saia sobre o tema vai refutar que a ideia de que a guerra às drogas está trazendo certa proteção à sociedade, porque as drogas fazem mal, então proibi-las do jeito que a gente proíbe funciona, né? Então isso já está mais do que passado, isso não é uma defesa da liberdade, né? E a esquerda então é contra essa guerra às drogas, então a esquerda está defendendo a liberdade, né? Então a esquerda está defendendo mais a propriedade que a direita, a esquerda está defendendo mais a liberdade da soberania do seu próprio corpo, né? Quando a gente fala de feminismo, quando a gente fala da questão dos homossexuais, a gente também está defendendo a liberdade do seu próprio corpo, né? O feminismo é o momento onde a gente começa a entender que as mulheres, além de não serem inferiores aos homens, elas também são donas dos seus próprios corpos. Os homossexuais também, né? Quando a gente vê condenação à homossexualidade, é predominantemente algo que vem da direita, embora, claro, né, exista sempre pessoas de esquerda aí que também não valem nada, tá? Mas assim, essa condenação da homossexualidade é uma luta contra a liberdade, né? Então essa luta pelos direitos das mulheres, pelos direitos das pessoas negras, pelos direitos dos homossexuais, são lutas pela liberdade que vem da esquerda. A liberdade religiosa, né, o Estado laico, sempre que eu vejo alguém clamando por Estado laico, a chance dessa pessoa ser de esquerda é muito grande, né? O famoso Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? É o Deus de uma religião específica, isso é um atentado à liberdade religiosa, tá? O Estado laico é o Estado que não professa nenhuma religião para que possa, assim, respeitar todas as religiões. Então, é de esquerda a defesa da liberdade religiosa, tá? Passa-se uma ideia, né? Porque a esquerda critica a religião, então quer se dizer que certa religião, né, quer se dizer que a esquerda é contra a liberdade religiosa, quando é na verdade o contrário, é por ser a favor que critica essa religião, que quer colocar o seu Deus acima de todos numa nação que deveria pelo menos ser laica, né? É a esquerda que defende a liberdade para você ser aquilo que você quer ser, né? A direita inclusive vem com calúnias e mentiras como a famosa ideologia de gênero, né, que eu vou fazer vídeo aqui no canal sobre, né, para dizer que se uma pessoa nasce de um jeito e quer se tornar de outro, ela não pode, né? Eu nasci homem, eu quero virar mulher ou vice-versa, eu não posso, né? O meu corpo deve estar sobre as regras da sociedade, as regras, os seus valores morais que você tem porque você tem uma religião ou você se diz conservador e acha bonito dizer conservador, você nunca nem leu Burke, porque se você lesse Burke você ia ver que, né, é feio pra caramba ser conservador, porque o Burke só escreve porcaria, tá, gente? Então é a esquerda que, em algum grau, pelo menos, né, agora eu como esquerda pós-moderna digo que a esquerda, pelo menos algum grau da esquerda que quer se libertar daquilo que a gente chamaria de metafísica da substância, né, para tentar lembrar um pouco de Nietzsche, né, a ideia de que existe uma essência do indivíduo e ele tem que seguir essa essência. Na verdade, você tem a liberdade para ser muito mais do que você é e muito mais do que os padrões sociais lhe dizem que você deveria ser. Mais uma luta, mais um pontinho para a esquerda na defesa da liberdade, tá? Dizem que a direita defende a liberdade econômica, quando na verdade também não, tá? Também não. Liberdade econômica no mundo de concentração de renda, no mundo onde os políticos, né, têm o seu preço, então as pessoas ricas elas conseguem comprar as políticas para que tenham os seus interesses privilegiados, tá? Isso não é liberdade, o livre mercado ele não existe, então essa defesa de liberdade econômica ela é uma farsa, tá? E a busca por certa igualdade
igualdade econômica já é uma defesa da liberdade econômica, tá? Eu diria inclusive que a busca pela igualdade já é uma defesa da liberdade, porque não existe liberdade sem que exista no mínimo uma equiparação de igualdade. Não precisa ser uma igualdade perfeita, tá? Mas você precisa que os indivíduos não se dividam entre lobos e ovelhas, tá? A ovelha, ela não é livre do lado do lobo. A ovelha, ela é simplesmente uma presa, tá? Então, para existir liberdade, temos que ser minimamente iguais, né? Como diria Rousseau, que ninguém seja rico o suficiente a ponto de poder comprar o outro e que ninguém seja pobre o suficiente a ponto de ter que se vender. Então, eu como de esquerda, eu visto a camisa mesmo e eu visto a camisa baseado em fatos, tá? Não tô dando aqui a minha opinião. Claro, tô tentando reconstruir uma narrativa que eu acho que a esquerda deixa passar, que a esquerda concede demais à direita e daí fica toda essa confusão, mas é tudo baseado em fatos, é tudo baseado na história, tá, gente? A história da humanidade mostra isso, mostra essa história dos privilégios, essa história das elites, da burguesia dominando e cometendo uma série de coisas que a gente chama de atrocidade, para depois transformar em direito o resultado dessas atrocidades, né? Para que vá herdando, então as pessoas vão herdando todo esse espólio que ocorreu e que ainda ocorre sistematicamente. Então não, eu diria que para defender a liberdade a gente precisa defender a igualdade, um conceito não faz sentido sobre o outro, e sempre que eu vejo, né, todas essas pautas que eu citei e várias outras, né, eu vejo que a gente vê a liberdade mais do lado da esquerda. Vamos ser honestos, né, gente? A gente está num país agora onde o presidente ele é de direita, ele é de extrema direita e ele defende ditadura, ele defende tortura, ele é contra os direitos dos homossexuais, ele é racista e mais uma série de coisas. Então vamos repensar um pouco, tá? Não tem que ter medo nem vergonha de dizer que é de esquerda, porque as pautas que moralmente são aceitáveis, normalmente é a esquerda que defende, embora falhe miseravelmente em muitos momentos, tá? Normalmente por ser demasiadamente de direita. Então é isso, espero que tenham gostado e até mais.